Bom dia a todas e todos, tudo bem? Eu agradeço a Deus por mais esse encontro nosso. Depois dessa última música, fiquei com algo no meu coração para dizer antes de começar a reflexão, porque no futuro, quando o reino de Deus se estabelecer plenamente, não haverá necessidade de pregação, acho. Não, mas a música permanecerá para sempre. Fiquei com vontade de dizer isso para vocês que fazem. Nós precisamos, minha opinião, aprender a contemplar e acolher Deus por meio da música. Enquanto eu ouvi essa última música, especialmente o encaixe de vozes, apesar do violão, ouvindo o encaixe de vozes junto com o violão, me veio esse sentimento assim, eu vou pregar agora, mas a pregação tem um limite histórico, ela vai acabar. Graças a Deus a música não. Então eu queria agradecer muito assim, a voz de vocês, os instrumentos de vocês. Eu acolhi Deus nesses momentos iniciais, especialmente nessa última canção, eu fechei os olhos e me senti abraçado pelo céu. E queria muito que a nossa igreja valorizasse a música e as pessoas que se dedicam, porque eu acredito que elas nos elevam a outro patamar, utilizando uma expressão do filósofo Bruno Henrique, atacante do Flamengo, outro patamar de espiritualidade. Muito obrigado a vocês, de coração mesmo. Eu me senti muito abraçado por Deus e me veio essa perspectiva da eternidade da arte e da limitação histórica da pregação, e tudo bem por isso. Bem, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia. Eu vou ler um verso só, porque o tema que eu quero compartilhar com vocês é: quem é Jesus para nós hoje? Quem é Jesus para nós hoje? É uma pregação com estilo de estudo. Fiquei pensando nisso depois, mas espero que chegue ao coração de vocês com o sopro de Deus assim. João capítulo 20, o Evangelho de João capítulo 20, versos 19 e 20. Especialmente o verso 20, é só uma inspiração para uma reflexão a respeito desse tema. Quem é Jesus para nós hoje? João 20, 19 e 20. É o contexto da ressurreição, quando Jesus aparece aos seus discípulos e às suas discípulas. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e fechadas as portas onde os discípulos estavam lá com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Especialmente essa expressão, Jesus apareceu e mostrou as suas mãos e o seu lado, e então os discípulos se alegraram porque viram o Senhor. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Deus, que a tua palavra, no meio destas minhas palavras, possa chegar ao coração de cada pessoa, ministrando a tua vontade, glorificando o nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus para nós hoje? Primeiro, essa pergunta é fruto da nossa fé, da nossa experiência pessoal e coletiva com Jesus. A fé que ama busca saber as razões do porquê ama. Nós não perguntamos quem é Jesus para, atenção a isso, dependendo da resposta, nós chegarmos a uma situação de fé. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quem é Jesus para nós hoje? Vamos debater, vamos refletir, vamos pesquisar, vamos chegar a uma resposta. A partir dessa resposta, vamos ter fé. Não é esse o raciocínio que eu estou propondo. É o inverso. Por que temos fé?
porque Jesus faz parte da nossa vida, porque Jesus constitui a nossa existência, porque Jesus atravessa a nossa memória, a nossa história e o que somos, é que nós, respondendo à experiência da fé, perguntamos: que é isso? E quem é esse Jesus? Então, em primeiro lugar, não é uma pergunta feita de forma neutra, imparcial, objetiva e apenas intelectual. É uma pergunta fruto de fé, fruto de envolvimento, fruto de senso de pertencimento. É como se fosse Jesus em nós perguntando sobre quem é Jesus para nós. Eu não consigo falar de Jesus sem ser profundamente atravessado pelo próprio Jesus em mim. Então não é uma pergunta cuja resposta definirá a nossa fé. É a nossa fé que nos faz perguntar quem é Jesus para nós, porque Jesus está em nós, faz parte de nós, no nosso canto, nossa memória, nossas orações, nossa vida. Jesus faz parte de quem nós somos. Essa é a introdução. Perguntamos, porque o próprio Jesus em nós nos faz perguntar sobre quem é Jesus para nós. Daí eu quero compartilhar com vocês 3 apontamentos, porque resposta não temos. Primeiro apontamento: Jesus é quem ele era. Jesus é quem ele era. Não há conhecimento de Jesus Cristo hoje que possa contradizer quem ele foi na sua aparição histórica na Palestina do primeiro século. Para nós, cristãos e cristãs, o Jesus dos evangelhos, o Jesus de Nazaré, é indispensável para nós entendermos quem é o Cristo ressurreto. Por isso que eu escolhi o texto de João, capítulo 20, verso 20. Temos ali um Cristo que venceu a morte, que atravessou as paredes, glorioso, certo? Mas esse Cristo glorioso, o que ele mostra para os seus discípulos e as suas discípulas? Grande envolvimento das pessoas. Ele mostra as suas mãos e o seu lado, ou seja, ele mostra o seu corpo, as suas feridas. Por isso eu escolhi esse texto. O Cristo glorioso, que vence a morte, não pode ser dissociado do corpo do Jesus de Nazaré. Por isso que estamos falando, Jesus é quem ele era. A percepção de quem é o Cristo precisa ter coerência, vou falar depois, não precisa ser uma repetição do que ele foi. Vai ficar um pouco mais bonito e complicado daqui a pouquinho, mas primeiro é isso. O Cristo ressurreto tem as marcas de Nazaré, tem as marcas da cruz. Portanto, os evangelhos são, para nós, fonte de informação sobre quem foi Jesus. Se não levarmos a sério o Jesus dos evangelhos como chave para localizarmos o Cristo de hoje, nós podemos cair em mero subjetivismo. Ou seja, cada um vai falar de Jesus a respeito, ou a partir, melhor dizendo, da sua experiência. Na verdade, isso é inevitável. Nós só falamos de Jesus a partir da nossa experiência. Nós falamos isso aqui com alguma humildade, eu acredito. Teologia é experiência humana a respeito do sagrado. Teologia, no limite, é busca por sentido da experiência da vida. Ivone Gebara, uma teóloga que eu amo muito, ela até, não sei se ela cria esse termo, Judeu, ou se outra pessoa já usou. Ela fala que teologia é uma espécie de vidadologia. É uma reflexão sobre a vida, o sentido da vida, a origem, o destino, o propósito, a experiência da vida. E nesse sentido,
toda a experiência a respeito da eternidade de Deus é limitada pela temporalidade nossa. Me faço entender? Todo mundo fala de Deus a partir de um lugar, e é melhor reconhecer essa finitude, esse limite, e deixar Deus ultrapassar e transpassar a nossa experiência pessoal e coletiva. Então, sim, qualquer fala sobre quem é Jesus parte da nossa experiência. Mas nós aqui temos a Bíblia. E acreditamos que ela é fonte importante para nos dar um parâmetro a respeito de quem é Jesus para nós hoje. Então, Jesus é a partir de quem ele era. E o Jesus de Nazaré foi levado pouco a sério na história da igreja. Obrigado, meu irmão. Andrezinho é o presidente do diaconato. O Jesus de Nazaré foi levado pouco a sério na história da igreja. Quando eu falo história da igreja, no seu sentido mais formal, oficial, institucional. Como assim Jesus de Nazaré foi pouco levado a sério na história da igreja? O Jesus na sua humanidade, na sua finitude e, atenção, no seu compromisso radical com os pobres e os pequeninos. Esse Jesus de Nazaré foi pouco levado a sério na história da igreja. Daí James Cone, que é um teólogo que eu admiro muito, ele fala que no Concílio de Nicéia, quando se organiza bastante da tradição que nós conhecemos, do cânon bíblico, olha o que diz James Cone. O Concílio de Nicéia mostrou pouco interesse no significado teológico das obras de Jesus para os pobres. O Jesus de Nazaré que anda com o povão, caminha com os pequeninos, quebra preconceitos, esse Jesus foi pouco levado a sério num momento decisivo para a formulação da tradição cristã que chega até nós. Temos um problema. E por quê? Isso ocorreu porque a maior parte da discussão sobre Jesus se deu no contexto social da posição da igreja como religião favorecida pelo Império Romano. Vocês me entendem? Temos um drama. Boa parte da reflexão sobre o Jesus de Nazaré foi feita a partir de um lugar da igreja, muito menos movimento camponês, como começa com Jesus de Nazaré, e da igreja muito mais como instituição hierárquica favorecida pelo império que matou Jesus. Ora, pela lente do poder, pela lente da relação com o Estado, fica difícil enxergar o significado da espiritualidade engajada de Jesus de Nazaré. A espiritualidade se deshistoriciza. Jesus sai do pano histórico. Richard Rosley, um outro especialista, o Gedel me emprestou um livro que está comigo até hoje, que eu oficialmente não pretendo devolver. Jesus, o Império. Obrigado, meu irmão. A música vai para a eternidade, os livros também. Ele fala o seguinte, o Richard Rosley, que dentro dessa visão, Jesus de Nazaré é uma espécie de cabeça falante deshistoricizada. Não tem pé, não tem corpo, não tem contexto, não tem território, não tem raça. É como se fossem ditos divinos. E tem algumas bíblias, eu nem gosto dessa lógica, que até colocam em vermelho aquilo que seria o dito de Jesus. Para ali está o que Deus falou. Acho complicado. Mas o que eu quero dizer é que o Jesus humano, radicalmente humano, tem sido pouco levado a sério na história da igreja.
geralmente, nós somos influenciados. Eu estou usando alguns conceitos, mas espero estar falando com simplicidade. Mas nós somos muito influenciados pelo pensamento grego, que é mais abstrato, é mais de fora da história para a história. Então, Deus nos ajuda a interpretar quem é Jesus. Na maior parte do tempo, uma determinada perspectiva de Deus influencia nossa leitura sobre quem é Jesus. E o que eu quero propor, não eu, mas parte da tradição cristã, é o exercício inverso. É deixar o humano crucificado, periférico, de Nazaré, nos dizer quem é Deus. Não é Deus que diz para nós quem é Jesus, é Jesus que diz para nós quem é Deus. Se fosse igreja pentecostal, teria amém, aleluia. Mas a igreja do caminho é essa frieza, meu Deus do céu. Olha, eu não sei quanto tempo eu vou suportar aqui não, viu, Judão? Eu tenho uma coisa dentro de mim que não flui aqui, rapaz. Aí, ó, temos um. Então, onde estiverem 2 ou 3, mais alguém? As Escrituras são base para a nossa percepção de quem foi Jesus. Então, para nós, os evangelhos são importantes, mas aqui tem um ponto fundamental. Não se trata, atenção amigos e amigas, não se trata de infabilidade das Escrituras. Não sei se estou autorizado a falar isso pelo colegiado, mas acho que nós não cremos nisso. Infabilidade é uma visão mais fundamentalista. Ou seja, tudo que está na Bíblia, do jeito que está na Bíblia, é infalível. E se constitui como palavra de Deus. Que a ciência se condicione. Que a pesquisa se condicione. Que a gente se condicione. Que a sexualidade se condicione. Que a diversidade se condicione. Que tudo se condicione. Porque o texto é a palavra infalível e eterna de Deus. A infabilidade nos gera um problema. Nós ficamos muito presos à letra pela letra, como se a letra pela letra fosse igual à palavra eterna de Deus. Me façam entender? A Bíblia tem chão histórico. A Bíblia tem contexto cultural. A Bíblia não contém todas as respostas para o mundo. A Bíblia, atenção, não se auto-interpreta nem se auto-aplica. Aliás, em nome do está escrito e da infabilidade do texto, quanta violência já se produziu e se produz em nome do Deus texto, do texto Deus. Existe quase uma visão idólatra com relação à Bíblia. É a nossa imagem. Daí não se localiza o texto, não se contextualiza o texto, não se percebe a limitação do texto, muito menos as divergências entre textos. Porque a Bíblia é infalível. E eu queria poder dizer para vocês com muita humildade, nossa fé em Deus não precisa depender disso. Senão ela é frágil demais. Eu quero trabalhar com outro conceito, que não é o de infabilidade. É um conceito derivado da experiência negra nos Estados Unidos da América. Aprendi com a experiência negra que melhor do que ver a Bíblia como infalível e perceber, e deixar de perceber seus limites e contradições, o conceito que os irmãos lá usam é confiabilidade. Menos infabilidade e mais confiabilidade. A Bíblia é confiável para me apontar Jesus de Nazaré como manifestação de Deus na história para revelar o seu amor, libertar os oprimidos e reconciliar a humanidade. É menos vírgula, ponto, texto.
e mais panorama, apontamento. Em outras palavras, Jesus é a nossa escolha, ou não? Nossa escolha primeira e última é Jesus. A Bíblia é confiável para me apontar Jesus como resposta de Deus ao drama humano. Menos infabilidade, que silencia o questionamento e legitima violências, e mais confiabilidade no meio desse drama, dessa linguagem, desses limites, dessas contradições, tem um apontamento confiável sobre quem foi Jesus de Nazaré. E isso continua sendo fé. Essa última afirmação aqui é fé. Eu não consigo uma prova empírica sobre a confiabilidade bíblica. Não. No fundo, sempre é fé. Mas não é uma fé que depende da infabilidade das Escrituras, mas da confiabilidade de que Deus está no meio dessa narrativa revelando Jesus para nós. Jesus foi um judeu. Jesus é quem ele era. O que significa dizer que Jesus foi um judeu? Uma particularidade histórica. A particularidade da pessoa de Jesus de Nazaré é indispensável para a nossa percepção sobre quem é o Cristo ressurreto. Dizer que Jesus foi judeu, nasceu, viveu e morreu como um judeu camponês da Palestina no primeiro século, o que isso informa para nós? Vamos lá. Primeiro, ele fazia parte de um povo oprimido. Segundo, ele fazia parte de um território colonizado. Terceiro, ele estava vinculado diretamente às pessoas pobres e humilhadas da Galileia. Já falei isso para vocês, certo? Acho que até na última mensagem. Toda a Palestina ali era colonizada pelo Império Romano. Judéia ao sul, Samaria ali no centro, Galileia ao norte. O Jesus, que nós amamos e cremos como Deus, cresceu lá em Nazaré, ao norte, que era uma região dentro do povo oprimido ainda mais estigmatizada. Porque a Galileia tinha uma tradição de maior convivência com outros povos. Logo, ela tinha mais sincretismo religioso. Logo, ela tinha mais flexibilidade na observância da lei. Samaria também, e até mais. Judéia era o campo ali mais próximo de Jerusalém, de grupos mais conservadores. Dizer que Jesus era galileu significa que dentro de um povo oprimido, Maganha, ele estava num território mais oprimido ainda. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Fez parte de um povo oprimido, viveu num território colonizado, se identificou com as pessoas humilhadas e desprezadas, sofreu estigma social e foi alvo de preconceito, estava dentro da tradição religiosa do Êxodo. Jesus de Nazaré, muita atenção a isso, viu Deus e falou sobre Deus a partir da tradição do Êxodo, Sinai, deserto e profetas. Era judeu. O Deus de Jesus libertou o povo hebreu da escravidão no Egito. O Deus de Jesus caminhou com esse povo na sua peregrinação pelo deserto. O Deus de Jesus levantou profetas para denunciar quando esse povo se esqueceu do Êxodo e passou a reproduzir estruturas de poder. Esse é o Jesus de Nazaré. E por fim, amigos e amigas, não podemos deixar de considerar que eu e você estamos aqui num domingo de manhã, acredito que por causa de Jesus no limite, mas não podemos nos esquecer que estamos aqui por causa de alguém que foi preso
torturado e executado. Essa é a nossa origem. Ele apareceu aos seus discípulos glorioso, atravessou as paredes com seu poder, mas de imediato o que ele mostrou? As suas mãos e o seu lado. Nós somos discípulos e discípulas de uma pessoa vítima de tortura. Jesus é quem ele era. Você crê, e você ama, e você caminha, e você segue, e você diz que é Deus, um homem que entre nós teve o seu corpo machucado pela violência do templo e do Estado. Não tem como dizer quem é Jesus para nós hoje, desconsiderando as marcas de Nazaré, da Galileia e da cruz. Me fiz entender? Daí eu cito aqui um canto negro norte-americano, muito simples. Quando o povo negro diz assim: você estava lá quando crucificaram o meu Senhor? Você estava lá quando crucificaram o meu Senhor? Isso me faz tremer, tremer e tremer. Você estava lá quando crucificaram o meu Senhor? Simples, teologicamente profundo, especialmente quando isso vem de corpos que também ao longo da história são alvo de uma crucificação permanente. Segundo ponto, nada disso aqui se esgota aqui. A ideia é que Deus nos abençoe, levante em nós boas questões e que depois o problema fique com o judeu na escola do caminho. Segundo ponto, Jesus é quem ele é. Mas é sério, é muito resumido isso aqui. Jesus é quem ele é. Primeiro ponto, vocês lembram? Jesus é quem ele era. Segundo ponto, Jesus é quem ele é. Olha o que diz James Cone. Jesus não é apenas uma pessoa histórica que uma vez se identificou com o povo pobre de sua terra e depois foi executado pelas autoridades romanas por ter desafiado a ordem política e social. Jesus foi isso? Foi. Mas o que nós estamos dizendo é que, para nós, Jesus não foi só um homem bom, que desenvolveu sentimentos profundos de compaixão, daí começou a caminhar com um povão mais pobre, anunciou lá um projeto chamado Reino de Deus. Isso causou algum incômodo lá com a galera do templo, que por sua vez entregou a estrutura do Império Romano, então foi crucificado. Para nós, Jesus não foi apenas um bom homem que viveu mediado e impulsionado por grandes valores. Para nós, muita atenção a isso, o crucificado também ressuscitou. Está presente em nosso meio como realidade própria para além das nossas sensações e impressões. E aqui é o mistério da fé. Essa é a ousadia. Esse é o passo além. Nós cremos que Jesus é a manifestação presente de Deus. Jesus é aquele que hoje segura a minha mão, enxuga as minhas lágrimas, fortalece meu frágil coração, me levanta quando eu caio, me perdoa quando eu falho, me traz paz quando estou desesperado. Jesus é aquele que hoje alivia o peso da minha vida. Jesus é aquele que hoje eu falei quando acordei, cantei para ele aqui, inspirado por vocês. Pretendo agradecer pelo dia quando chegar o anoitecer. Eu creio e quero crer com vocês, quero fazer essa aposta com vocês, que Jesus é mais do que um bom homem
que viveu na Palestina do primeiro século. Eu vou chamá-lo de Deus presente na minha vida agora. Eu quero falar com Jesus. Eu quero ouvir a voz de Jesus. Eu quero cantar para Jesus. Eu quero ter experiência pessoal, cotidiana, com este Jesus que não está preso ao texto do passado, mas é livre para agir no presente e continua sendo manifestação da vontade de Deus. A verdade de Jesus não é um objeto registrado num texto antigo, mas um projeto de liberdade que se atualiza na história. Continua sendo ação de Deus no mundo. Eu quero só repetir essa última frase. Jesus continua sendo ação de Deus no mundo. Não vamos ler os evangelhos e encontrar soluções óbvias, prontas e imediatas para todas as questões da vida. Não se trata de mera transposição do texto para a nossa vida. A Bíblia, já falei, não se auto-interpreta nem se auto-aplica. Existe o risco da fé. O que é o risco da fé? A nossa responsabilidade de discernir, a partir de quem foi Jesus de Nazaré, quem é Jesus para nós hoje. Me faço entender? Tem resposta pronta? Se a gente escrever um texto agora, vira Bíblia? Não. O que nós podemos dizer é, Jesus está aqui. Quem ele é tem coerência com quem ele foi. Mas não basta pegar o texto e transpor o texto imediatamente e achar que a vida se resolve. Tem um mistério. Tem um silêncio. Tem um segredo. E tem o desafio, Felipe, da gente experimentar quem é esse Jesus nas nossas vidas hoje. O que me parece central, e por isso a humanidade de Jesus é tão importante, é que se ele andou com os pobres, continua andando. Se ele quebrou preconceitos, continua quebrando. Se ele denunciou o acúmulo de riquezas, continua denunciando. Se ele preferiu o perdão do que a vingança, então ele continua perdoando. Se ele deu chance para pessoas descartadas, ele continua dando. Deu para entender? Por isso, eu queria poder dizer para vocês, teologicamente faz sentido dizer que Jesus é negro. Eu reivindico isso teologicamente. Porque, veja, qualquer afirmação sobre quem é Jesus, já falamos isso no início, certo? É uma afirmação o quê? Contextual, limitada e que não pode ser eternizada. Me faço entender? Jesus é negro não significa que quando você chegar no céu você vai ver um Jesus negro. Jesus é negro por quê? Porque se é verdade que Jesus de Nazaré se identificou com os oprimidos, e se é verdade que ele é quem ele era, então Jesus continua hoje se revelando a partir dos corpos que são violados e violentados. Jesus negro faz sentido bíblico, teológico e espiritual. Se um dia não houver mais racismo e o povo negro não for todos os dias levado à morte em vida e da vida, não tem problema, a gente muda o título cristológico.
O que valida, atenção a isso, o que valida uma afirmação cristológica sobre Jesus é se esta afirmação é coerente com o testemunho de Jesus de Nazaré de ter andado com os pobres e oprimidos. Você pode escolher como você vai chamar Jesus, desde que essa afirmação respeite Nazaré, respeite a cruz, respeite a mulher samaritana, respeite os leprosos, os aleijados, os surdos, os cegos. E esse é o escândalo do Evangelho. Deus não veio para o palácio, para o tapete vermelho, para a coroa e para o poder. Andou, se revelou, se identificou e se encarnou no corpo da ralé. Não tenho nenhum problema com o samba enredo da Mangueira quando diz Jesus da gente, rosto negro, sangue índio e corpo de mulher. Tá certo, teologicamente. É isso que a gente tem que dizer. Porque está identificando Jesus hoje a partir de quem ele foi na Palestina do primeiro século. O Jesus das cruzadas é que me incomoda. O Jesus da escravidão é que me incomoda. O Jesus das catedrais suntuosas no meio do mar de fome é que me incomoda. Me escandaliza e agride a fé. Amém? E o último ponto, Jesus é quem ele será. Jesus é quem ele era, Jesus é quem ele é, e Jesus é quem ele será. Escatologia, já ouviram falar nesse termo? Escatologia é o estudo das últimas coisas. O estudo a respeito do futuro batendo as portas do presente. A percepção de que existe uma ação decisiva de Deus na história. E eu queria poder dizer uma coisa para vocês para terminar. A fé cristã, muito mais do que tem escatologia, a fé cristã é escatológica. Não existe evangelho sem percepção de futuro. Não existe evangelho sem o futuro batendo as portas do presente e chamando a humanidade à vontade de Deus. Moltmann, um teólogo que a gente também admira em muitos aspectos, ele diz: a fé cristã é escatológica, é esperança, é olhar para frente e avançar. E, portanto, também revoluciona o presente. A escatologia não é um elemento do cristianismo, mas é o meio da fé cristã como tal, a chave na qual tudo está inserido nela. Não existe experiência do Evangelho sem vislumbre de futuro. Eu gosto de dizer que o Evangelho é realista e esperançoso. Não sei se concordam comigo. Realista por causa da cruz. Nada mais dramático do que o nosso Senhor ter sido crucificado. Vocês entendem o significado deste acontecimento? Tem uma dor, tem uma ferida aberta, tem um sangue jorrado pela terra. Aliás, João Batista foi decapitado, Jesus foi crucificado, os apóstolos e apóstolas, em sua maioria mártires. Não dá para dizer que a Bíblia nos enganou. Certo? Tem uma dureza que constitui a experiência na história, né? Mas ao mesmo tempo que tem a dor dramática da cruz, tem o elemento desobediente, esperançoso, utópico da ressurreição. Por isso que o Evangelho é apocalíptico. Mas
Não sei se me faço entender. Não é o apocalipse do qual você tem que ter medo. Apocalipse, que é um gênero bíblico, tem a ver com essa perspectiva de Deus está no meio da história fazendo alguma coisa que um dia se concluirá. O livro de Apocalipse é escrito por um exilado, perseguido pelo Império Romano. Eu não tenho medo do Apocalipse. Eu tenho medo da ordem atual. O Apocalipse é a solução. Entende o que eu quero dizer? Então, é guardar no coração a chama do futuro. Aquele, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tem uma insistência, tem uma teimosia, tem uma esperança. Por isso que Jesus não é apenas quem ele foi. E Jesus também não é apenas quem ele é. Mas nós acreditamos por fé que Jesus é também quem ele se manifestará na história para nós. É não abrir mão do futuro. Eu tenho conversado com as pessoas e eu partilho de um sentimento, às vezes, meio trágico diante do que está acontecendo. Puxa vida, cara. 600 mil mortes por causa da pandemia. 19 milhões de brasileiros passando fome. Isso é inominável, André. Fora, acho que quase 100 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. Quando você for almoçar hoje, sem culpa, agradeça a Deus e se alimente bem. Mas é o sonho de muita gente. Comer. Comer. Nós vivemos num tempo, e vamos ser sinceros, que parte da sociedade não acredita nem em democracia, nem em respeito à diversidade. Acha que pobre tem que morrer, que negro é criminoso. É desolador. É desolador. E eu tenho conversado com muitas pessoas que estão adoecendo por conta disso. Isso afeta a psique. Mas eu queria poder chamar vocês, assim, para a gente entender a dureza do presente, mas não se deixar sequestrar pela paralisia, pelo medo que imobiliza. Mais forte do que o poder da morte é o poder da vida em Jesus. Eu queria muito que a gente tivesse essa esperança no coração. E para concluir, eu também queria dizer uma coisa. Essa esperança brota da experiência dos de baixo, viu, gente? Jesus é quem ele era, certo? Jesus é quem ele é. Jesus é quem ele será. Dimensão do futuro. Mas, vou citar novamente o Moltmann aqui. Ele diz assim: o futuro que não começa na transformação do presente, para mim, não é um futuro genuíno. Uma esperança que não é dos oprimidos de hoje, não é uma esperança para a qual eu possa dar um relato teológico. Um símbolo da ressurreição que não é o símbolo da ressurreição do crucificado não me toca, diz Moltmann. Ou seja, não se trata de otimismo ingênuo, também não se trata de uma espera passiva e contemplativa. A esperança do Evangelho brota da ação coletiva no presente. E esse é o drama também. Você não é convidado a ser otimista. O Evangelho não te pede essa ingenuidade. E você não é convidado e convidada a ficar só aguardando. O Evangelho não te oferece essa comodidade. Você é chamado e é chamada a, nos limites da história, lidar com a cruz como quem caminha para a ressurreição.
nos limites da história, enfrentar a cruz como quem caminha para a ressurreição. Meu caminho é de volta para casa, minha terra é de paz. Bem mais feliz quem caminha para lá. É como se Deus tivesse te contado um segredo, Dalton. O fim da história não será dado pelos poderosos. Pode lutar, pode se organizar, pode agir no presente como quem sabe que o futuro vem. Mas não é otimismo ingênuo, não é expectativa contemplativa, é ação concreta. O Evangelho é um chamado à ação. Eu termino dizendo que Jesus nos faz não abrir mão do futuro. Posso repetir essa frase? Jesus nos faz não abrir mão do futuro. Quem é Jesus para nós hoje? Aquele que foi, aquele que é e aquele que será. Jesus me autoriza a descer da cruz os crucificados. Padre Júlio Lancelotti tem dito muito isso. Qual é a nossa tarefa no limite? Desce da cruz os crucificados, desce da cruz os crucificados, desce da cruz os crucificados. Mas a conjuntura é ruim, mas o governo é genocida, mas o autoritarismo é crescente, mas o povo religioso em sua maioria é conservador, mas tem o genocídio da juventude negra e tem o extermínio sobre os quilombolas indígenas e o audiovisual brasileiro está em crise, o emprego não está rolando e a fome está aumentando e a violência urbana está explodindo e o latifúndio está matando no campo. Desce da cruz os crucificados. Levanta a bandeira do bom senso e do amor. Vive no presente como quem aguarda o futuro. Desce da cruz os crucificados. Nós não temos mais tempo para filosofar sobre sofrimento. A gente tem que chorar com quem chora, combater a fome, estar ao lado dos humilhados, descer da cruz dos crucificados, até que Jesus resolva essa parada para nós. Não tem tempo mais para clube de reflexão sobre a origem do mal. O meu povo está morrendo. Crianças estão passando fome. Nós precisamos refletir, pesquisar, orar e arregaçar as mangas, porque a vida é uma só. Para descer da cruz dos crucificados, chorar com quem está chorando, promover a paz, que seja ser perseguido em nome da justiça. Feliz quem morre pelo Evangelho. A verdade é essa. Não tenha grandes expectativas de vitória no tempo presente, mas tenha grande esperança de caminhar ao lado desse Cristo que morreu na cruz, mas nos prometeu a ressurreição. Isso eles não conhecem, isso eles não seguram. Não podem nem tirar a nossa vida, porque a nossa vida nós já entregamos para aquele que foi, que é e que será. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Convido você a fechar os seus olhos. Expressar meu coração.
Deus, muito obrigado de coração por este encontro. Peço que tu possas abençoar cada pessoa que aqui está, mente, coração, corpo, família. Que o Senhor nos dê cada vez mais percepção da tua presença em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, molda e muda nossas vidas conforme a tua vontade. Consola nossos corações nos dias difíceis e nos encha, por favor, com a alegria que vem do teu Espírito. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.